Compartilhou? Isabela. Alto nível, né? Nível A Praça é Nossa. Nível de piada A Praça é Nossa. Depois eu mando mais. Mandem para mim também. Sou um cômicozinho. Aliás, sou um químicozinho. Químicozinho. Tá sendo gravado ainda isso aí. Que beleza. Ai, ai. Ué, participação tem que valer, ué. Tem que valer sim. Só não tô conseguindo ter tempo de lançar, mas tá valendo sim. Muita prova para corrigir. Frio? Que frio? Tá maluco? Onde tá frio? Tem sol aqui em Castela. Você tá onde? Você tá em Londres? Tá nublado? Nossa, não acredito que tá frio em Cachoeira. Isso é um milagre, hein? Nossa. Só Castela que tá bombando. Tô quase tomando um banho de mangueira na laje. Tomar um sol na laje. Ó. Eu tô sem o celular aqui para acompanhar o chat, tá? Se tiver uma coisa para falar, abre aí o microfone e pergunta, ou senão alguém coloca no chat aí e abre o microfone e fala para mim, tá bom? Pode interromper a hora que vocês quiserem. Porque senão eu vou achar que eu tô sozinho aqui. Na verdade, aqui eu estou, né? Nesse momento. Eu e Deus só. Bom, e aí, pessoal, é o seguinte. Na semana passada a gente fez uma discussão, então, a respeito da tabela periódica, né? Falamos um pouquinho da construção da tabela, da história. Tá vendo? Esse é o problema, ó. Toda hora eu vou ter que vir aqui com o celular, é muito melhor. Toda hora eu vou ter que abrir aqui. E aí fizemos, né? Eu mostrei um vídeo sobre a história da tabela, né? Das ideias iniciais da construção da tabela, até chegar na tabela moderna, né? E aí falei da lógica da tabela, como você localiza, né? O elemento químico dentro da tabela, ou seja, a linha e a coluna, né? A linha se chama período, a coluna se chama grupo ou família, né? A linha, os períodos, né? Representam o número de camadas, né? E a coluna, ou seja, a família, tem a ver com a configuração eletrônica desses elementos que estão em cada coluna ou em cada família, né? Então vamos lá, vamos ver se vocês lembram aqui. Opa, depois eu vou mostrar esse vídeo. Antes de mostrar. Caramba. Vamos fazer aqui uns exercícios de revisão da aula passada. Coisa bem tranquilinha mesmo. Quase que ensino fundamental aqui ainda, ó. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela como? Ou seja, qual é a classificação dele? Que família ele se encontra? Né? Em que família ele se encontra? Já que o número atômico dele é 18. Bom, se a gente tem a tabela periódica na mão, é muito fácil você ir lá e identificar qual é o elemento, né? Você tem o número atômico, você vai lá e
vai, né, caça lá qual é o que tem número atômico 18. Mas vamos supor que eu queira provar, né, numa questão discursiva, por exemplo, qual é a família desse elemento, né? Então vamos lá. A gente tem que fazer o quê? Pode falar. Eu gosto quando vocês perguntam. Pode perguntar. A gente tem que fazer o quê? Configuração eletrônica. Vai lá, fala. Habla. Tem que fazer a distribuição eletrônica do elemento, professor? Isso, exatamente. Ó, o número atômico é 18, 1s2, 2s2, 2p6. Eu estou usando aquele diagrama, não é isso? 2p6, 3s2, 3p, tá dando 10, 3p6. Beleza? Essa é a configuração eletrônica dele. O que eu vejo, né? Esse elemento químico tem, no total, 3 camadas, portanto, ele está no terceiro período, não é isso? Ele está no terceiro período, né? Tem 3 camadas. Termina em P aqui, ó. Se terminar em S ou P, o que a gente tem que fazer? Qual é a regra que a gente viu na última aula? A gente tem que somar os elétrons da camada de valência. Quantos elétrons vai dar? 8. Então, esse elemento X aí é um elemento que está na família 8A, ou também 18, né? Que família é essa, pessoal? Como é que é o nome dessa família? 8A ou 18? Gases nobres. A metal. A metal? Ó. O 18 é o... Falei errado. 18 são os gases nobres, né? São os gases nobres. Aqui, ó, a família 8, tudo bem, a família 8 tem, são os metais, né? Mas estou falando aqui da família 18, né? Que são dos gases nobres, né? Então aqui ele fala, ó, qual é a família, né? Está classificado como? Classificado como gás nobre, letra E, né? Bem tranquilo isso. Lembrando, ó, esses nomes que estão aqui são apelidos, né, de algumas famílias, metal alcalino. Os metais alcalinos são da família 1A, aqui é alcalino terroso 2A, isso aqui nem existe. A metal não é família, a metal, né, é um grupo de elementos químicos, e por aí vai. Ferro, manganês e cromo. Ferro, manganês e cromo. Símbolo deles, ó, Fe, manganês, Mn. Muita gente confunde manganês com magnésio. São 2 elementos químicos diferentes, não é isso? Manganês é Mn, magnésio é Mg, ok? Então, manganês e cromo. Cromo é o símbolo, é Cr. Eles são classificados, eles estão em que região da tabela periódica? Vamos lá voltar na tabela periódica? Ó, ferro, aqui já deu um... Acabei vendo um monte de coisa na tabela que eu vou apagar aqui rapidinho para a gente voltar. Ó, ferro está aqui, ó. Manganês está aqui, ó. Cromo está aqui. Esses elementos aqui, ó, que estão em rosinha aqui, mais claro aqui, né? No centro da tabela, esses são metais, especificamente chamados de metais de transição, tá? Metais de transição. Isso não é nome de família, tá? É o nome de um grupo de elementos químicos, né? São chamados de metais de transição. Aqui, ó, cromo, manganês e ferro, tá? Todos metais de transição. Então, a alternativa que se encaixa aqui, diacho. Toda hora fica abrindo esse vídeo. Aqui, ó. Ferro, manganês e cromo são elementos de transição, ou metais de transição. Letra C, tá bom? Alguma dúvida? Pode prosseguir. O bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães,
tem fórmula KBrO3. KBrO3. Os elementos que constituem na ordem indicada da fórmula são as famílias dos. Então, a gente tem aqui, ó, o K. Como é que é o nome do K mesmo? Quem é o K na tabela? Como é que é o nome desse elemento químico? O KKKKK. Isso aí. Potássio. Esse cara aqui, quem? Ficou fácil, né? Bromo. E, obviamente, esse é o oxigênio, né? Oxigênio. Onde que estão localizados esses elementos na tabela periódica, né? Cada um deles. Alguém pode me falar aí? Qual é a localização de cada um na tabela? Potássio está em que família? Tem que olhar a tabela, não tem jeito, né? Mas o potássio, só para lembrar, é da família 1, ou também, né, das antigas, 1A. O bromo é da família 7, ou 17. E o oxigênio é da família 6, ou 16. Como é que é o nome dessas famílias, os apelidos dessas famílias? Né? A família 1A é chamado de quê? É chamado de alcalinos, metais alcalinos. Já resolvemos a questão, né? Questão de múltipla escolha, o único que começa com alcalinos é a letra A, né? Então, já resolvemos. Ó, letra A, alcalinos. O bromo é da família 7, conhecido como halogênios. E o oxigênio é da família 6, conhecido como calcogênios. Ok? Molezinha, né? Dentre os pares de elementos químicos, o par que reúne elementos com propriedades químicas mais semelhantes. O que são elementos químicos com propriedades semelhantes? Lá na tabela periódica, né, os elementos que estão numa mesma coluna ou numa mesma família, eles contêm propriedades semelhantes. Ok? Propriedades químicas semelhantes, né? Então, qual a alternativa aí que tem elementos químicos que estão numa mesma família? Fala para mim. Sódio e potássio. Perfeito. Sódio e potássio, ambos estão na família 1. Né? Aqui no letra B, por exemplo, o cloro é da família 7, o argônio é um gás nobre, o cálcio é da família 2, o cobre já é lá um metal de transição, o flúor é da família 7, o bário, que é o Ba, é um metal que está na família 2. Por exemplo, o flúor é um ametal, o bromo é um metal. O bromo não, desculpa, o bário é um metal. Hidrogênio, apesar de estar na família 1, tá? Apesar do hidrogênio estar na família 1, ele não é um metal, ele é um ametal, é uma exceção, tá? E o iodo, que é da família 7. Então, o único a única opção que tem elementos da mesma família é a letra A, sódio e potássio. Bom, e aí, nós começamos a falar de uma coisa chamada propriedades periódicas, não é isso? Tá voltando aqui um pouquinho. A primeira propriedade periódica que a gente falou foi o raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico me dá uma comparação do tamanho do átomo. Né? Eu tenho átomos com tamanhos diferentes, não é isso? Eu tenho átomos com tamanhos diferentes. E como é que... Vamos lembrar aqui, me ajudem. Como é que o raio varia dentro da tabela periódica mesmo? O raio aumenta de que lado para que lado? Fala para mim aí. O tamanho do átomo aumenta em que sentido na tabela periódica? Eu preciso que alguém abra o microfone. Estou sem chat aqui. O grupo tem que ser... deixa eu pensar aqui. O período tem que ser maior e o grupo tem que ser menor. Não entendi. Você está dizendo...
Na tabela periódica... É tipo assim, o período, quanto maior o período, mais na parte de baixo ele vai estar. E quanto menor o grupo, ou menor a família, mais para a esquerda, entendeu? Tanto Não, que então, fala para mim, assim, para ficar mais claro. Fala para mim. O tamanho do átomo aumenta de cima para baixo ou de baixo para cima? de cima para baixo. De cima para baixo, muito bem. Por quê? Por que o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo? Qual a explicação? Alguém se lembra? Aumenta o número de elétrons e tem mais camadas por causa disso. É isso aí. Na verdade, aumenta o número de camadas, certo? Não o número de elétrons, aumenta o número de camadas, ponto. O número de camadas porque se ele aumenta. tem um período maior, consequentemente, ele vai ter um número de camadas maior. Exatamente, exatamente. Essa é a lógica por trás. Né? Por exemplo, então, numa mesma família, o raio aumenta de cima para baixo, ok? Por quê? Porque à medida que eu vou descendo aqui nas famílias, né, o número de camadas vai aumentando, para qualquer família que eu pegar, para qualquer família. Né? Então, por exemplo, o rádio aqui ó, é maior do que o berílio, o bismuto, que está aqui, ó, Bi, ele é maior do que o nitrogênio, o ouro, que é o Au, é maior do que o cobre, que é Cu, né? E por aí vai. Né? Isso para qualquer posição da tabela periódica. E qual é a explicação que está por trás? O número de camadas aumenta. Beleza. Agora, outra coisa. Agora, esquerda para direita, né? E direita para esquerda. Como é que aumenta o raio mesmo? Repete a pergunta aí, professor. Ó, nós concluímos que o raio aumenta de cima para baixo. Agora, se eu pegar uma mesma linha, ou seja, se eu pegar o mesmo período, se eu pegar todos que estão no mesmo período, o que a gente discutiu na aula da semana passada? Os elementos que estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. Todos eles têm o mesmo número de camadas. Ou seja, o cálcio que está aqui, ó, tem o mesmo número de camadas do arsênio que está aqui. Então, o número de camadas não pode ser mais o argumento para eu usar para justificar raios diferentes. Mas eu sei que o raio muda. O raio aumenta de um lado para o outro. Essa é a minha pergunta. Ele aumenta da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda. Ô, professor, Pode falar, Isabela. eu acho que é por causa do número de prótons que tem no núcleo que Isso. atraem a eletrosfera e diminuem o raio atômico. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. O raio, ele aumenta nesse sentido aqui, ó. Vou colocar só, escrever assim, mas depois vou colocar seta aqui. Ó. Assim, ó. Aumenta nesse sentido, tá? Nesse sentido aqui, ó. Por quê? Como a Isabela falou muito bem aí. No mesmo período, o número de camadas é o mesmo. Mas o que acontece? Se você olhar o número de cima do elemento, que é o número de prótons, ele vai aumentando à medida que eu vou indo para a direita. Se ele vai aumentando à medida que vai para a direita, ou seja, o número de prótons que eu tenho no núcleo, o número de prótons vai aumentando, e esse número de prótons, a gente sabe que próton tem carga positiva, esses prótons vão fazendo uma atração na eletrosfera, fazendo com que o raio diminua. Ou seja, à medida que eu vou caminhando aqui da direita para a esquerda, né, o raio vai aumentando, de modo que eu tenho regiões aqui ó, com raios muito grandes, com átomos muito grandes, e regiões aqui ó, com átomos muito pequenos, né? Com átomos muito pequenos, né? É isso que a gente discutiu na última aula, né? A gente parou nessa discussão aqui. Então aqui, por exemplo, tem uma questão que diz assim, ó, daqui a pouco a gente vai ver esse vídeo aí, toda hora abrindo. Qual é a questão, né? Essa daqui, ó, eu deixei para trás aqui. Os átomos neutros de dois elementos químicos AB estáveis apresentam, respectivamente, as distribuições eletrônicas abaixo. Aí ele colocou os dois elementos na forma de distribuição eletrônica em camadas K, L, M. E K e L.
Então, claramente, a gente vê que o átomo A tem 2 camadas, o átomo A tem 3 camadas, e o átomo B tem 2 camadas, né? Já está claro isso. Pode-se dizer a respeito desses dois elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Apresentam o mesmo número de nêutrons. Letra B, são metais. Letra C, apresentam o mesmo número de prótons. Letra D, pertence à mesma família da tabela periódica. E letra E, apresenta o mesmo raio atômico. O que dá para a gente eliminar aí e a gente depois ver as outras alternativas? O que daria para a gente eliminar? Por exemplo, a letra E. O que vocês acham da letra E? Oi? Eles apresentam o mesmo raio? Não, né? Tá na cara que não. O tamanho dele é diferente. Um tem mais camada que o outro. Então, a letra E já está errada. Eles não apresentam o mesmo raio, né? Letra D, eles pertencem à mesma família da tabela periódica? Aqui a camada de valência, ó. Quantos elétrons tem em cada camada? 7. Se eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, eles são da família 7 ou 17. Então, eles pertencem à mesma família. Tá? Então, já resolvemos, né? Pode-se dizer que a respeito desses dois elementos que pertencem à mesma família da tabela periódica, né? Ah, quer confirmar isso? Soma os elétrons aqui, ó, que vai dar 17 elétrons nesse caso aqui. Aqui vai dar 9. Vai lá na tabela periódica e vê quem é o elemento químico que tem número atômico 17 e número atômico 9. 17 é o cloro, se eu não me engano, e 9 é o flúor. Exatamente, os dois estão na mesma família. Tá? Comprovei aí essa questão, provei de duas maneiras diferentes, né? Que A e B são elementos de uma mesma família ou mesmo grupo. Ok? Bom, beleza. Vamos pegar o gancho, então, da última aula. E vamos discutir agora o seguinte. A minha pergunta que eu estou fazendo aí. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Quem tem maior raio? Ou seja, quem é maior? Sódio ou Na+? Ou sódio com carga positiva aqui, cátion. Quem tem maior raio? Oxigênio ou O-2? Então, note, agora eu não estou comparando mais elementos químicos diferentes na tabela periódica, em lugares diferentes. Eu estou comparando o raio do mesmo elemento, só que, ora, ele não perdeu elétrons, ora, ele não ganhou elétrons, e ora, ele perdeu elétrons ou ganhou elétrons. Eu estou querendo comparar raio de um átomo neutro em relação ao cátion correspondente. Ou eu estou comparando o átomo neutro em relação ao ânion correspondente. Entenderam aí? Então, a primeira pergunta, ó. Quem tem maior raio, o sódio ou o sódio com um elétron a menos? O que vocês acham? E por quê, né? A gente tem que buscar os porquês. Acho que o sódio. E o sódio sem... Sim, Do que em relação a esse? Você está falando que esse aqui é maior. Isso. E por quê? E por quê? Porque, no caso, o cátion do sódio, ele tem um próton a mais, né? E o próton, no caso, iria atrair os elétrons, né? Diminuindo o raio atômico. Você está parcialmente certo. Isso aqui, ó, só para enfatizar, essa carga mais um aqui não significa que tem um próton a mais, né? No caso, é verdade. Entendeu? Isso aqui não é próton. Você está certo. Na verdade, ele tem Teria um próton um a mais. elétron a menos, no caso. Isso aí. A No quantidade caso, de prótons continua a mesma, só que a quantidade de elétrons variou. Então, para ficar mais claro isso, né? Para mostrar isso para vocês de forma mais clara, mas você está certo, está correto, é isso mesmo. Sua análise está correta. Ó, vou pegar o sódio aqui, ó, o Na. Número atômico do sódio.
1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quando o sódio se transforma em sódio Na+, o número de prótons continua o mesmo. E qual que vai ser a configuração eletrônica desse cara? Ele vai perder um elétron da camada de valência, não é isso que a gente viu lá na primeira parte da matéria? Esse elétronzinho aqui vai sumir, né? Vai deixar de existir. Então, olha, quantos elétrons, quantas camadas eu tinha aqui, ó? Eu tenho 3 camadas. E agora eu tenho quantos? 2 camadas, não é isso? Se eu tenho 2 camadas, é óbvio que o sódio zero aqui, ó, sódio sem carga, ele é maior do que o sódio que perdeu o elétron. E isso, pessoal, vai ser regra para toda a comparação. Ou seja, o raio do átomo neutro vai ser sempre maior do que o raio do cátion correspondente. Ok? Estou dizendo assim, olha, se eu comparar, por exemplo, cálcio e cálcio 2+, quem tem maior raio? Esse aqui, ó. Ok? Quem tem maior raio? O potássio ou potássio mais? Esse aqui. Ok? Entenderam? Então, eu estou comparando o mesmo elemento agora, só que um com carga e outro sem carga. Tá? De maneira semelhante... nós vamos concluir que, em relação a outra pergunta, aqui, ó, quem tem maior raio? O oxigênio ou o oxigênio 2-? Vai ser o inverso. De maneira semelhante, ou seja, o raio do ânion vai ser maior do que o raio do átomo neutro. Ou seja, O ou O-, O2-, esse aqui tem raio maior. Outro exemplo, Cl ou Cl-, esse aqui vai ter raio maior. Por aí vai, tá? Sei lá, Br ou Br-, esse aqui vai ter o raio maior. Tudo bem? Aqui está na figura como seria isso, ó. Sódio, raio maior do que o cátion correspondente. Ânion, raio maior do que o átomo neutro correspondente. Ok? Perguntas? Alguma dúvida? Ah, sim, semana que vem temos avaliação, né? Estava esquecendo de lembrar isso. Esquecendo de lembrar. Na verdade, esquecendo de lembrar vocês. E vai até a aula de hoje. Beleza? Alguma dúvida aí? Posso passar para a próxima... Pode prosseguir, professor. Próxima propriedade? Beleza. Aí eu vou mostrar o vídeo agora, depois que eu falar dessa propriedade aqui. O que seria... Bom, se vocês entenderam raio atômico, as duas outras propriedades que eu vou falar vão ser bem tranquilas. Vão ser bem tranquilas. Essa propriedade periódica, né, uma propriedade que átomos diferentes têm na tabela periódica, chamada de energia de ionização. O que é energia de ionização? Vamos conceituar primeiro energia de ionização. Essa energia de ionização tem esse nome por quê? É a energia necessária... Tá certo, errado. Necessária, ou seja, a energia que eu preciso fornecer para retirar o elétron da última camada, que é também conhecido como camada de valência, não é isso? Então, é a energia que eu preciso fornecer para arrancar o elétron da última camada. A gente representa assim, ó, um átomo X, eu forneço energia para esse átomo X, e eu tenho energia suficiente dada para esse átomo para arrancar esse elétron, arrancar um elétron, e transformar esse átomo X
em X mais 1, por exemplo. Transformar ele num cátion, né? Bom, e de que vai depender essa energia de ionização? De que depende a energia de ionização? Ela depende do raio. Por que ela depende do raio? Pensa comigo. Se eu tenho um átomo muito pequeno significa que, fazer um desenho aqui, ó. Um átomo muito pequeno significa que o elétron que eu preciso arrancar está perto do núcleo. Um átomo que tem muitas camadas, por exemplo, o elétron está bem longe, bem afastado do núcleo, dos prótons, que estão lá no centro, não é isso? Então eu pergunto a vocês, onde que é mais fácil arrancar elétrons? No átomo pequeno ou no átomo grande? Um átomo grande. Por quê? Porque a força de atração dos elétrons em relação ao núcleo é menor, então os elétrons têm mais liberdade, assim, digamos. Caraca, queria ter um filho assim. Exatamente. Esse elétron aqui, ó, esse elétron que tem carga negativa, ele está muito afastado do núcleo que tem carga positiva. Então, o nível de atração eletrostática, que a gente chama, está muito menor quando comparado a um átomo pequeno. Então, ou seja, é mais fácil arrancar esse elétron. Ou seja, a energia que eu preciso fornecer para arrancar é menor. E a energia que eu preciso fornecer aqui para arrancar esse elétron é maior. Então, note, quanto maior o raio, qual é a conclusão que a gente chega? Inversamente proporcional, né? Menor vai ser a energia de ionização. Eu vou escrever assim, tá? Quanto menor o raio do átomo, maior vai ser a energia de ionização desse átomo. Entenderam? Entenderam? Compreendido. Então, como é que a energia de ionização varia na tabela periódica? Ela varia o contrário do raio, não é isso? São grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, a energia de ionização, ela cresce de baixo para cima. Lembra que o raio aumenta de cima para baixo? Agora é o contrário. Ó, a energia de ionização aumenta de baixo para cima, por quê? Porque o raio está diminuindo, ou seja, aqui tem raio menor, não é isso? E aqui tem raio maior. E o contrário também do raio em relação ao mesmo período, né? Aqui eu tenho raio maior, portanto, eu vou ter energia de ionização menor. Aqui eu tenho raios maiores, eu vou ter energia de ionização maiores. Entenderam? Aí eu pergunto, quais são os elementos químicos da tabela periódica que são mais fáceis de arrancar elétrons? Está em que região da tabela periódica? Está em que região da tabela periódica? Os elementos que eu consigo arrancar elétron com maior facilidade. Tempo. Ô, professor, Diga. a energia de ionização, então, ela é maior ali na região dos gases nobres. Então, quer dizer que é mais difícil de formar íons com eles? Não, na verdade é o seguinte, olha, esses elementos, tanto os gases nobres como os elementos daqui, o flúor, oxigênio, cloro, eles é muito difícil arrancar elétron desses elementos, tá? Por quê? Porque eles têm um raio muito pequeno. Ao contrário desses elementos aqui que tem raio muito grande. Quando eu digo arrancar elétrons, eu estou dizendo o seguinte, é transformar um átomo em cátion. Certo? Ou seja, é mais fácil transformar em cátions elementos daqui da tabela, desse lado, do que desse.
Por isso que a gente nunca vai ver, por exemplo, sódio. É muito difícil ver sódio com carga negativa. O sódio sempre vai ter carga positiva. O potássio, né? O potássio também, o ferro, os metais em geral, todos os metais, né? A tendência dos metais é formar o quê? A tendência dos metais é formar cátions. É ter carga positiva, carga mais 1, mais 2, mais 3, e perder um elétron, 2 elétrons, e por aí vai, certo? O contrário, é muito difícil arrancar elétrons de elementos que têm raios muito pequenos, né? Portanto, o oxigênio, enxofre, você nunca vai ver um oxigênio de carga positiva. Nunca não vou falar a palavra nunca, porque pode acontecer. Mas é muito raro encontrar o oxigênio com carga positiva. Por quê? Porque é muito difícil arrancar elétrons do átomo de oxigênio. Entenderam? Entenderam a diferença? Não só os gases nobres, Isabela. Qualquer elemento químico que tem raio pequeno, vide esses elementos que eu acabei de riscar aqui de cima, aqui, né? São elementos que têm tamanho muito pequeno, portanto, tem energia de ionização muito alta. É muito difícil arrancar elétron, né? Por quê? O raio cresce nesse sentido, ó. O raio cresce nesse sentido. A energia de ionização cresce no sentido contrário, inverso. Ok? Incluindo os gases nobres. Você pode repetir essa última parte aí? Qual parte que eu já me perdi? Essa que você fez essas setas aí. Ó, o raio, a tendência do raio é de crescer de cima para baixo e crescer da direita para a esquerda, não é isso? Na média, é essa reta que está na diagonal que eu acabei de descrever aqui, ó. Isso aqui seria o crescimento médio do raio, vamos colocar assim. Então, o raio cresce nesse sentido. De modo que esses aqui são os elementos que têm maiores raios e esses aqui são os que têm menor raio. Nós acabamos de concluir que quanto maior o raio, mais fácil é arrancar o elétron. Então, nesse caso, ó, a energia de ionização cresce o contrário do raio. A energia de ionização cresce inversamente proporcional ao raio. Então, esses elementos aqui, ó, flúor, enxofre, oxigênio, são os que têm maior energia de ionização. Enquanto que o frâncio, o rádio, o césio, o bário, esses elementos lá de cá, são os que têm a menor energia de ionização. Tá? Por isso que eu escrevi aqui na frente, ó. Escrevi, ó, quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Ou seja, menor vai ser a energia que eu preciso fornecer para arrancar o elétron. Né? Então, portanto, átomos que têm raio grande tendem a perder elétrons com muita facilidade e formar o quê? Formar cátions. Esse conceito é muito importante quando eu for falar de ligações químicas. Né? Ligação iônica, ligação covalente, que é o próximo tópico nosso, né? Na sequência. E elementos que têm raio pequeno não tem muita tendência a formar cátions, ao contrário, tendem a formar ânions, tá? Tendem a formar ânions. Ok? Ok. Então, olha só. Esses caras aqui, ó, o frâncio, por exemplo, por que o frâncio é tão raro na natureza? Por que o frâncio é tão difícil de encontrar na natureza na forma de metal, por exemplo? Porque ele, o elemento químico frâncio, ele tem um raio tão grande, né? Ele é tão grande que ele reage muito rápido, reage com muita facilidade. Falando nisso, eu vou mostrar agora o vídeo que eu queria mostrar do sódio. Olha aqui, o sódio, esse metal que está sendo mostrado aqui, ó, é um metal brilhoso, como qualquer outro metal, só que eu tenho que guardar o sódio, para você ter ideia, eu tenho que guardar o sódio em frascos de querosene ou gasolina. Por que eu tenho que colocar o sódio dentro desses frascos? Porque a gasolina, o querosene, evita que esses pedacinhos de sódio entrem em contato com o oxigênio do ar. Porque se o sódio entrar em contato com o oxigênio, ele reage imediatamente.
Por quê? Porque o sódio é um metal que tem um raio muito grande, né? Ele reage muito facilmente. Então, olha o vídeo aí, bastante legal, tem umas explosões, que é bem bacana. Dá uma olhadinha aí. Ô, professor, Conseguiram acompanhar aí? Sim? Beleza. Viu como o sódio é bastante reativo, né? Tem uma alta reatividade? Justamente por conta dessa questão do raio dele, né? O sódio é muito, muito, muito grande, o metal sódio, né? E ele reage com muita facilidade. Imagina o frâncio, né? Que é muito, muito maior do que o sódio, né? Por isso que na natureza o frâncio é muito raro de ser encontrado na forma metálica, né? Porque ele tem uma alta reatividade nesse caso. Ali a reação, só de curiosidade, né? A reação do sódio que aconteceu com a água é essa daqui, ó. Sódio mais água, sódio metálico, né? Sólido que a gente coloca, ele reage produzindo hidróxido de sódio mais gás hidrogênio. E essa reação é acompanhada com uma quantidade muito grande de calor, né? É uma reação muito exotérmica que a gente chama. Por isso que dá aquelas explosões, né, que a gente viu no vídeo, né? Aquelas explosõezinhas. Dúvidas? Então, vamos lá. Se eu perguntasse a vocês assim, ó, qual elemento químico na tabela periódica, se eu perguntasse assim, aleatoriamente, né? Quem tem maior energia de ionização aqui na tabela periódica? Por exemplo, o cálcio ou o bário? Quem tem maior energia de ionização entre os dois? O bário tá onde? Mostrei aqui, ó. Bário e cálcio. Quem tem maior energia de ionização? O cálcio? O cálcio. Muito bem. Por quê? Porque o cálcio é menor do que o bário, não é isso?
O cálcio tem energia de ionização menor por conta, maior, desculpa, por conta do tamanho, né, dele, né? Então eu posso fazer esses comparativos, pessoal, em qualquer posição na tabela periódica, né? Vamos lá. Quem tem maior energia de ionização? O cloro ou o ferro, por exemplo? Quem tem maior energia de ionização? O cloro ou o ferro? Cloro? Cloro, isso aí. A energia de ionização aumenta nesse sentido, né? Então, o cloro, como ele é menor, ele vai ter uma energia de ionização maior. Beleza? Então, o cloro, é mais difícil arrancar o elétron do cloro do que do ferro. Tanto é que o ferro, por exemplo, na natureza, ele é encontrado na forma de ferro 2+, ou ferro 3+, né? Presente na hemoglobina, por aí vai. Beleza. Aí tem uma questão interessante, que é o seguinte. Eu queria avançar aqui com vocês. Se eu tenho, por exemplo, se eu tiro um elétron do sódio, ele se transforma em Na+, mais um elétron. Eu vou chamar isso de primeira energia de ionização, que é a energia necessária para arrancar o primeiro elétron. Aí, esse sódio mais, eu vou arrancar mais um elétron dele. Vai se transformar em sódio mais 2 e arranquei mais um elétron. Vou chamar isso de segunda energia de ionização. E por aí vai. Ok? Aí eu pergunto a vocês, é uma pergunta que a gente tem que pensar agora. Qual das duas energias de ionização vai ser maior? A primeira ou a segunda? Ou seja, para arrancar o primeiro ou para arrancar o segundo elétron? E por que da resposta? Fala. Eu acho que a segunda vai ser maior, porque provavelmente o próximo elétron ele vai estar sofrendo mais força do núcleo do átomo. Isso, exato. Perfeito. O que a gente viu aqui atrás? Ó, acabamos de ver. Ó, à medida que eu arranco o elétron, o raio não vai diminuindo do mesmo elemento? Então, à medida que eu vou arrancando elétrons aqui, o raio vai ficando cada vez menor, né? Ou seja, vai ficando cada vez mais difícil arrancar o elétron seguinte. Por quê? Porque esse elétron seguinte vai estar cada vez mais atraído ao núcleo do átomo. De modo que você está certinho na sua análise. A segunda energia de ionização vai ser maior do que a primeira energia de ionização. Isso vale para qualquer situação. Se eu tivesse uma terceira, por exemplo, para arrancar, né, a terceira. Em outras palavras, a primeira energia de ionização é menor do que a segunda energia de ionização, que é menor do que a terceira energia de ionização, e por aí vai. Tudo bem? Tranquilo? Ou seja, arrancar elétrons sucessivos vai ficar cada vez mais difícil, tá? Vai ficar cada vez mais complicado arrancar o elétron. Por quê? Porque o raio vai diminuir. Se o raio vai diminuir, a atração vai aumentar. A atração do elétron vai aumentar. A atração elétron-próton, né, vai aumentar. Ok? Então, aqui vou dar uma prova disso, né, para vocês. Ó, para arrancar o primeiro elétron do sódio, eu preciso de 496 quilojoules, que é a unidade de energia, para arrancar esse elétron. Olha para arrancar o segundo, quanto que aumenta? Ó? Aumenta de 496 para 4.560. Para arrancar o terceiro, ele nem coloca o valor porque é impossível quase. Não se conhece esse valor. Ok? Olha o magnésio. Para arrancar o primeiro, para arrancar o segundo, para arrancar o terceiro elétron. Então, independente do elemento, sempre para arrancar elétrons sucessivos, vai aumentando a energia, tá? A energia de ionização vai ficando cada vez maior. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, olha aqui uma questão, ó, me ajuda a responder aqui.
Ah, cortou ali, ó, a resposta. Acho que nem essa que eu queria, não. Eu queria uma de raio, que é essa daqui, que é de energia de ionização, que é essa. Melhor essa daqui, ó. Presta muita atenção nessa questão aqui, pessoal. Bem legal essa questão. As sucessivas energias de ionização do nitrogênio, do N, estão representadas no gráfico. O que seriam sucessivas? Arrancar o primeiro elétron, arrancar o segundo elétron, arrancar o terceiro e por aí vai, tá? Nesse caso, ele está colocando aqui o gráfico no eixo X. Seriam os elétrons que ele arrancou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E aqui no eixo Y estaria, respectivamente, a quantidade de energia necessária. O que a gente está vendo, né, nesse gráfico? À medida que eu vou arrancando o próximo elétron, né, a energia vai aumentando, não é isso? A energia está aumentando. Óbvio, a energia tem que aumentar mesmo. A gente acabou de ver isso aqui nessa tabela, na explicação que eu acabei de dar, né? À medida que eu vou arrancando elétrons, o próximo elétron vai ficar cada vez mais difícil, vai ser necessário mais energia para arrancar o próximo. Só que tem algo estranho aqui. Que algo estranho que tem? Quando chega no quinto elétron, do quinto para o sexto elétron, a variação aqui, ó, de energia, a energia que eu precisei fornecer para arrancar, por exemplo, o sexto elétron, é muito maior do que do quarto para o quinto. Entenderam? Ó, veio numa crescentezinha, mas de repente teve uma... aumentou demais, né? Foi muito grande o aumento da energia. Aí, letra A, ele pergunta assim, ó, explique a variação observada nos valores de energia de ionização entre o primeiro e o quinto. Ou seja, entre o primeiro e o quinto. Por que essa variação teve essa tendência aqui, né? Por que teve essa tendência? Bom, para explicar isso, a gente tem que focar no nitrogênio, que tem número atômico 7, e fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p3. Não é isso? Total 7 elétrons. Então, o que aconteceu? Olha, ele arrancou 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons. À medida que eu vou arrancando elétrons, pessoal, o que vai acontecendo com o raio do nitrogênio? O que acontece com o raio do nitrogênio? Vai aumentando ou vai diminuindo? Diminui. Uhum. Então, qual é a resposta? Da letra A. À medida que arrancamos elétrons do nitrogênio, o raio vai diminuindo, fazendo com que? Fazendo com que? A próxima energia de ionização, EI, seja cada vez maior. Ok? Essa é a resposta da letra A. À medida que arrancamos elétrons do nitrogênio, o raio vai diminuindo, fazendo com que a próxima energia, ou seja, a sucessiva energia de ionização, seja cada vez maior. Tá bom? É isso que a gente está vendo aqui, ó, entre primeiro e quinto elétron. Agora, a letra B é o que vai focar lá na questão do aumento muito brusco. Explique por que o valor da energia de ionização do sexto elétron é muito maior aqui, ó. É muito maior do que do quinto elétron. Como é que a gente explica essa grande variação, né, para retirar o sexto elétron em relação ao quinto elétron? Alguém tem alguma hipótese do porquê disso? Alguém tem alguma ideia do porquê que isso está acontecendo? Por causa da camada que o elétron se encontra?
Me disserte mais sobre o tema. Vai lá, fala aí. Tá certo, é isso aí mesmo. Talvez é porque ele esteja mais próximo do núcleo e tenha uma força de atração muito maior do que, por exemplo, camada KLM. Por exemplo, um elétron que está na camada na K, ele vai ter uma força de ionização tão grande, mas tão grande que vai ser muito difícil retirar ele. Perfeito. Mas por que especificamente o sexto elétron é mais difícil do que o quinto? É aí que está o X da questão. Olha a configuração eletrônica. Ó, quando o nitrogênio perde os elétrons, ele vai perder os elétrons de onde? Ele vai começar a perder da camada de valência, que está aqui, ó. Não é isso? Então, o nitrogênio inicialmente tem quantas camadas? 1, 2 camadas, não é isso? Então, quando ele perde o primeiro elétron, ele vai perder aqui do 2p3, não é isso? Quando ele perde o primeiro, aqui vai se transformar em 2p2. Quando ele perde mais um, o segundo vai ser 2p1. Quando ele perde o terceiro, vai ser p0, esse 2p vai sumir. Aí vou começar a perder daqui, ó. Aí vai perder o quarto elétron, vai ficar com 1 aqui ainda, vai perder o quinto elétron, vai ficar com 0. Aí o que vai acontecer quando ele perde os 5 elétrons? O que acontece em termos de configuração eletrônica? O que acontece quando ele perde os 5 elétrons? Ele está perdendo o quê? Está perdendo um subnível só ou está perdendo uma camada inteira? Ele perdeu uma camada inteira. Muito bem, ó. Ele está perdendo, quando ele chega no quinto elétron aqui, ó. Quando ele chega no quinto elétron, ele perde a camada 2 completamente. O raio que vinha diminuindo, né, de acordo com a letra A que a gente respondeu. O raio que vinha diminuindo numa tendência meio que linear, vamos dizer assim, e está diminuindo. Quando chega no quinto, o que acontece com o raio? Diminui de forma brusca, né? De modo que ele perdeu uma camada inteira. Então, o raio que vinha, por exemplo, num tamanho, diminuindo num tamanho de 1 em 1, por exemplo, acabou diminuindo de 100 numa escala, né? Vamos dizer assim. Então, o que aconteceu na letra B? Né? Que ele está perguntando aqui, ó. Explique por que o valor de energia de ionização do sexto elétron é muito maior do que o do quinto. A explicação está na perda da camada, né? A perda da segunda camada, ou seja, perdeu os 5 elétrons, faz com que o raio do nitrogênio diminua de forma, vamos colocar assim, de forma radical, de forma violenta, de forma drástica, né? Isso explica a alta energia de ionização do sexto elétron. Onde que está o sexto elétron? O sexto elétron está aqui, né? Ó, estaria na camada 1. Ou seja, eu teria que retirar esse elétron que está na camada 1. É muito difícil retirar esse elétron. Por quê? Porque o raio diminuiu de forma muito radical. Ok? Entenderam aí a explicação? Compreendido, professor. Uma questão um pouco mais Parabéns, elaborada. Viu? Uma questão... Parabéns para você também. Você me ajudou aí na resposta. Estou lisonjeado. Uma questão que exigiu um pouco mais de abertura da mente, né? É isso aí. Vamos tomar uns chazinhos aí para liberar. Beleza. Finalizando a aula já. Tomar um chá de clorofórmio. Um chá de clorofórmio, né? Olha aqui. Questãozinha aqui, ó. Considerando a posição dos elementos na tabela periódica e as tendências apresentadas por suas propriedades periódicas, pode-se afirmar que um átomo de halogênio do quarto período apresenta
menor energia de ionização do que um átomo de calcogênio do mesmo período. Nossa, embolou tudo aí, né? Um átomo de halogênio. O que é um halogênio? É da família lá 17, né? Ou família 7. Um átomo que está na família 7, do quarto período, apresenta energia de ionização menor do que um átomo de um calcogênio. O que é um calcogênio? Calcogênio é a família do oxigênio, né? Que está no mesmo período. Vamos lá na tabela periódica? Está dizendo o seguinte, ó. Nossa, a tabela periódica está longe aqui, hein? Putz, grilo. Vou fazer o seguinte, vai ficar mais fácil da gente resolver, ó. Deixa eu ver se consigo fazer. Eu vou duplicar isso aqui e vou tentar arrastar lá para trás. Não, a gente vai ficar dando que indo e voltando. Ó. Voltando aqui. Show de bola. Voltando na questão. Ele diz que um átomo, um halogênio que está no quarto período. Quem é o halogênio que está no quarto período? Período 1, período 2, período 3, período 4. Halogênio está aqui, ó. Do quarto período seria o bromo, né? Ele está dizendo que o bromo tem uma energia de ionização menor do que... Opa! Eita! O bromo tem uma energia de ionização menor do que o calcogênio do mesmo período. Quem é o calcogênio do mesmo período? Calcogênio da família do oxigênio aqui, ó, da família 6, do mesmo, seria o selênio, que é o Se. Ele está dizendo que o bromo tem energia de ionização menor do que o selênio. O que vocês acham? Está correto ou está falso essa afirmativa? Falso. Falso, né? A gente sabe que a energia de ionização aumenta nesse sentido, né? Então, o bromo é que tem energia de ionização maior do que o selênio. Então, a afirmativa está errada. Já posso descartar a letra A. Letra B. Um metal alcalino terroso do terceiro período. Alcalino terroso do terceiro período. Tá aqui, ó, alcalino terroso, primeiro, segundo, terceiro período, é o magnésio. Apresenta raio menor, raio atômico menor do que um metal do quinto período do mesmo grupo, da mesma família. Então, o magnésio tem raio menor do que o mesmo metal do quinto período. Terceiro, quarto, quinto. Ele está dizendo que o estrôncio desculpa. Ele está dizendo que o magnésio é menor do que o estrôncio. O magnésio é menor do que o estrôncio. É verdadeiro ou falso isso? O magnésio ser menor do que o estrôncio. Tem a ver com raio aí nesse caso. Certo. Tá certo. Tá verdadeiro, né? Já achamos a resposta, inclusive, aqui, né? Letra B tá correto, né? Não sei se tem outras alternativas corretas. Eu já acho que não, né? Eu acho que isso é uma questão de múltipla escolha, né? Geralmente é uma alternativa só, né? Vamos considerar essa como verdadeira. Ok? Tivemos que ficar indo e voltando na tabela para analisar essas questões. Como disse, estamos terminando aqui, tá? A última propriedade periódica, que é bem tranquilinha, que é chamado de eletronegatividade. Eletronegatividade é o contrário de eletropositividade. Ok? O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante mais para frente, usar bastante esse conceito, é a tendência de um certo átomo arrastar, vamos dizer, se escrever entre aspas, tá? Arrastar
os elétrons para ele. Especificamente numa ligação química. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho dois átomos diferentes. X ligado a Y. Se o X for o elemento mais eletronegativo do que o Y, o que vai acontecer? Os elétrons do Y vão ficar mais perto do X. A gente diz que X, por ser mais eletronegativo, ele atrai os elétrons da ligação química para perto dele. Inclusive os elétrons do próprio Y. Eu estou mostrando isso aqui, ó, na forma de uma figura aqui em cima. Ok? Figuras. Aqui eu tenho algumas moléculas, que é o F2, aqui eu tenho o HF, aqui eu tenho o LIF. Onde, quanto mais vermelho for a cor ali, né, significa que mais eletronegativo é o elemento em questão. Sendo que essa figura aí representa para a gente, na química, né, representa o que a gente chama de nuvem eletrônica. Ou seja, a nuvem eletrônica aqui no HF, por exemplo, está muito mais em cima de quem? Do flúor do que do hidrogênio. Aqui seria o hidrogênio, aqui seria o flúor. Então a gente diz que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Aqui no lítio com flúor, está mais ainda distorcido em cima do flúor. A gente diz que entre o flúor e o lítio, o flúor é o elemento mais eletronegativo do que o lítio. Ok? Ou seja, o lítio é o elemento mais eletropositivo, né? Enquanto que o flúor é o elemento mais eletronegativo. E como que isso varia na tabela periódica, pessoal? Como é que a gente pode imaginar de como que qual elemento é mais eletronegativo do que o outro na tabela periódica, né? Tem muito a ver com o raio atômico. Um elemento muito pequeno, um elemento muito grande, vão ter tendências diferentes em relação à aproximação do elétron. Então, o elemento que tem um raio muito pequeno, né? Um raio muito pequeno, os prótons ali estão muito expostos, né? Desse átomo, de modo que os elétrons, né, que se chegarem, aproximarem desse átomo, os elétrons vão ser arrastados para perto desse átomo pequeno, né? De modo que os elementos químicos que têm os menores raios da tabela periódica, esses que têm os menores raios, têm as maiores eletronegatividades. Eletronegatividade. Então, por exemplo, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o cloro, são os elementos mais eletronegativos. Enquanto que os de cá, aqui, ó, são os menos eletronegativos, que tem raio atômico grande, né? Na verdade, esses elementos aqui, o contrário, eles são mais eletropositivos. Enquanto que esses aqui são os mais eletronegativos. A tendência na tabela periódica é que a eletronegatividade cresça de acordo com a energia de ionização, mais ou menos nesse sentido. Tá bom? Esse conceito de eletronegatividade vai ser muito útil para a gente quando a gente for falar de polaridade de ligações, o que é uma molécula polar, o que é uma molécula apolar, a questão de dissolver em certos solventes em água ou não, por exemplo, né? Então, esses conceitos todos vão ser muito úteis para aulas que a gente vai ter mais para frente. Ok? Alguma pergunta? Para hoje era isso que eu tinha, porque a gente, nesse momento agora, encerra, né, a questão das propriedades periódicas, né, das que eu acho que são mais importantes para vocês. E na próxima aula, não sei semana que vem, na outra, a gente vai começar a falar sobre ligações químicas, ok? Ligações químicas, ligação iônica, covalente, ligação metálica, tá?
Na semana que vem, só lembrando, é a nossa avaliação, que começa, né, lá no AVA, né? O assunto começa a partir da avaliação, da última avaliação nossa, né? Se eu pegar aqui no AVA aqui, só lembrar para vocês, né? Química 1. Ó, o assunto começa aqui, ó. Massa atômica, massa molecular, massa molar. Depois teve uma aula, né, que foi continuação, tabela periódica e a aula de hoje, tá bom? Um assunto bem pequeno, mas com muito conteúdo aí que pode, né, que precisa que vocês estudem, né? Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Professor, só repete o conteúdo da prova, fazendo um favor. Então, aqui, ó, no AVA, ó, se você abrir aqui o link da avaliação que já está disponível, ó, já está disponível o link. Na verdade, a prova que não está disponível, mas os conteúdos estão aqui dentro, ó. São esses três, ó. Massa atômica, massa molecular e massa molar, as aulas estão todas gravadas, cálculo envolvendo mol, tabela periódica. Eu tenho que acrescentar aqui, na verdade, propriedades periódicas, né? Que foi a aula, finalzinho da aula da semana passada e início e aula de hoje, tá? Eu só vou editar aqui, ó, mas dentro do link da avaliação tem os tópicos dos conteúdos, né, das aulas. Vou só acrescentar aqui. Vai ficar meio desconfigurado isso, eu acho. Vou tentar aqui. Título 3. Tamanho da fonte, 18. Acho que não é isso não, mas tá bom. Título 2. 24. E aí, fiz cagada. Tá. Não é vermelho, cara. Ok, aí... Saco. Ué? Vai ficar preto esse caramba? Vou pra lá, depois eu vejo isso. Mas seriam esses tópicos que estão envolvidos na avaliação de semana que vem. Ó, clicando aqui no link, cálculo de massa atômica, massa molar e massa molecular, cálculos envolvendo mol, tabela periódica e propriedades periódicas. Avaliação valendo 18 pontos seria a primeira avaliação nossa do segundo bimestre, tá? Primeira de duas, né? Primeira avaliação do segundo bimestre. Tudo bem? 6 de agosto, semana que vem, exatamente na semana que vem, às 3 horas, a gente já está aberto o link aí para vocês começarem a fazer a prova. Tá bom? Show de bola, professor. Valeu, então. Então é isso. Tem lista de exercícios para entregar hoje, né? E vou passar mais um para a semana que vem. E aí, o resto aí é com vocês para vocês praticarem. Tá bom? Então, Liga o isso... baixo lá para nós agora, professor. Não, tem que colocar fio, tem que colocar... Tá tudo desligado ali. Não tem como, não. Deixa Pedro pra Pim vai prova. tocar uma música para nós, então. Ah, o Pedro pode tocar aí, fica à vontade. Deixa eu acabar de apresentar aqui. Né? Mas é isso, pessoal. Lembra de desligar o bagulho aí, Já parei parar de gravar. Eu acho que não. Não, parei de apresentar, né?